Olá, povo de Deus! Hoje nós teremos a nossa escola dominical baseada no capítulo 26 da nossa confissão de fé, que fala da comunhão dos santos. É um artigo, aliás, é um capítulo pequeno, são 3 artigos, onde basicamente nós vamos encontrar ali o ensino sobre a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com os crentes da igreja e o terceiro, os limites desta comunhão, que também é muito importante para a nossa compreensão. Então, este é o nosso assunto de hoje. Vamos começar lendo o artigo 1º, dentro deste assunto, a comunhão dos santos. Aqui fala sobre a nossa comunhão com Cristo. Diz assim: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, tem com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. O artigo ele começa falando de que maneira se dá essa comunhão conosco, com Cristo, e como devemos participar desta comunhão. Aqui fala que todos os santos são unidos pelo Espírito e pela fé, então é isso que nos une a Cristo, o poder do seu próprio Espírito, o Espírito Santo, e a fé que nos é concedida, fazendo com que Cristo seja o cabeça. Então aqui temos a figura do noivo e da noiva, do esposo, da esposa, do escravo, do senhor, do líder e do liderado. Portanto, ressalta a grande liderança de Cristo nessa união. Estamos unidos a Cristo pela fé e pelo seu Espírito Santo, e Ele é o líder e nós somos os liderados. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos, seus escravos. Aí quando ele diz aqui, tem com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, fala que essa comunhão ela é total. Nós não comungamos com Cristo apenas as suas graças, apenas a sua ressurreição e a sua glória, mas também nos seus sofrimentos e na sua morte. É essa união com Cristo que temos. Sabemos que a nossa salvação, ela vem de 2 atitudes de Cristo, a atitude ativa e passiva. A passiva é quando ele se deixa colocar na cruz para morrer em nosso lugar. A ativa é quando ele cumpre toda a lei de Deus. Então, quando somos unidos a Cristo, temos a redenção do Senhor. E aí somos participantes de todos esses elementos. E é importante ressaltar o seguinte: quando fala aqui que somos participantes também dos seus sofrimentos, não apenas o seu sofrimento na cruz, a sua grande humilhação que nos redime, mas também estarmos dispostos a sofrer por ele, como diz a sua palavra. E aí, na última parte aqui desse artigo, diz que nós participamos dos mesmos dons e graças e, por isso, estamos obrigados a cumprir os deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Essa união com Cristo, ela também nos une aos irmãos. Nós vamos ver isso mais detalhadamente no 2º artigo. E aqui a nossa confissão de fé fala que essa união faz com que recebamos dons e graças para utilizarmos para proveito. Veja que, ao contrário de que muitos dizem que esses dons e essas graças são utilizados apenas dentro da esfera ou ali ao redor do culto solene ou nas atividades diretas realizadas em nossa igreja, não. Esse dom e essa graça devem se manifestar em todas as áreas da minha vida. Eu preciso demonstrar piedade e eu preciso demonstrar produtividade, preciso demonstrar fruto como pessoa, como marido, como pai, como pertencente à igreja, no meu trabalho,
onde ali eu exerço a capacitação que Cristo me concede para o meu sustento e ali eu devo também demonstrar testemunho. Então somos capacitados por Cristo para, como crentes, agirmos com piedade em todas as áreas da vida, como diz aqui, o cumprimento dos nossos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior, então nós, para nós mesmos, e no exterior, aquilo que nos rodeia, desde o nosso lar até mesmo a nossa nação e o planeta. Devemos ser pessoas que estão unidas a Cristo, demonstrando piedade. Isso aqui é algo muito importante porque quebra aquela dicotomia que é muito comum, que fala de trabalho secular, trabalho santo na igreja, faz essa divisão entre aquilo que é secular e aquilo que é pertencente à igreja, ao reino de Deus. Isso de fato é um problema, porque não existe trabalho secular, trabalho onde eu exerço para a glória do mundo, até com os seus pecados e erros. Não, tudo é para a glória de Cristo, tudo. Quando eu exerço trabalho, quando eu estou atuando como pai, como esposo, todas as áreas da minha vida, eu preciso demonstrar esta união com Cristo. E aí, demonstrar também que esta união faz com que eu tenha vida de piedade. O segundo artigo vai falar sobre a nossa união com os crentes, e diz assim: os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e a comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Aqui está falando de maneira muito clara e objetiva da nossa união no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. E é por isso que ele vai dizer que nós que somos santos, somos obrigados a manter uma santa sociedade de comunhão no culto de Deus. Então veja que se ressalta aqui essa comunhão sublime no momento do culto solene, mas também na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação. Então nós devemos sim promover a edificação dos nossos irmãos, bem como socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Aqui fala que nós devemos nos ajudar mutuamente. Se existe algum irmão que passa necessidade, nós como igreja devemos e temos o dever de ajudá-lo. E isso é um privilégio. Calvino, quando ele escreve as Institutas, falando sobre o trabalho, ele dizia que o crente ele deveria... São 4 elementos que ele coloca com relação ao trabalho. E claro que ele vai dizer que esse trabalho é uma manifestação para a glória de Cristo. Nós glorificamos a Cristo, exaltamos a Deus Pai quando nós trabalhamos no serviço. E aí ele vai dizer, primeiro, trabalhe muito, seja diligente, não enrole, não seja preguiçoso, não seja enganador, mas seja um excelente trabalhador. Segundo, ele diz assim, aquilo que você ganhar, procure poupar o máximo possível, guarde dinheiro, tente poupar o seu salário. Em terceiro lugar, nós devemos ter vida frugal, dizia Calvino. O que é vida frugal? Vida simples, sem ostentação, sem muito consumismo, sem buscar os confortos nababescos da vida. Não, vida simples, vida tranquila diante do Senhor. E aí, em quarto lugar, veja, primeiro, trabalhar muito. Segundo, poupar. Terceiro, ter vida simples. E quarto, utilizar essa poupança para ajudar aos necessitados. Coisa linda que Calvino coloca, é o que está na Escritura Sagrada. Nós somos chamados para auxiliar aqueles que padecem necessidade. Como ele diz, esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus.
Então, o nosso olhar para auxílio começa com a nossa igreja local, mas essa comunhão que também se manifesta no auxílio deve ganhar o mundo. Por exemplo, quando nós participamos do sustento de uma família missionária ou de um missionário, quando nós ajudamos na construção de uma igreja num lugar muito pobre, quando descobrimos que há famílias, irmãs nossas que passam fome até em outros países, e aí fazemos uma coleta e enviamos para aqueles irmãos, para aquela igreja, tudo isso deve estar no nosso coração. Isso manifesta a nossa comunhão e a palavra de Deus fala sobre isso de maneira muito clara. Tiago talvez seja aquele que mais bate nessa questão de nós auxiliarmos aqueles que padecem necessidade. Então é assim que se manifesta a nossa comunhão. A nossa comunhão com os crentes não é apenas no culto, com um tapinha nas costas, oi meu irmão, tudo bem e tal. Claro, isso também é comunhão, é saudável, mas não para aí. Devemos nos envolver na necessidade física, material destas pessoas como igreja. Devemos fazer isto. E não somente restringir isso à nossa igreja local, mas também a irmãos que são necessitados em outros lugares, até em outros países, nós podemos sim participar, nós podemos auxiliar. E o terceiro ponto que nós encontramos aqui é o que eu chamo de os limites desta comunhão, ou aquilo que esta comunhão não promove. Diz assim: esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer respeito. Afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. A sua comunhão de uns com os outros não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens e possessões. Aqui mostra que esta comunhão, ela possui limites e ela deve ser vista naquilo que nos oferece e daquilo que não nos oferece. E aí a nossa confissão de fé vai falar, primeiro, a nossa comunhão com Cristo e segundo, a nossa comunhão uns com os outros, de uns com os outros. Com relação a Cristo, ele vai dizer que essa comunhão de maneira nenhuma nos faz participantes da substância da sua divindade, nem nos torna iguais ou semelhantes a Cristo em qualquer respeito, no que diz aqui o nosso artigo, com relação à sua divindade, de forma nenhuma. Aliás, o nosso próprio artigo diz que afirmar uma coisa ou outra é ímpio e blasfemo, é uma blasfêmia. Então não há uma união mística com Cristo quando nós agora vamos partilhar desta natureza divina de Cristo de forma nenhuma. A nossa união com Cristo é para que estejamos nele no que diz respeito à redenção, à salvação. É isto. E sermos participantes daquilo que encontramos no primeiro artigo, das suas graças, do seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. A sua glória aqui é ressurgindo, ele tem um corpo glorificado. E aí somos participantes, porque nós também teremos um corpo glorificado. Mas isso não nos faz iguais, semelhantes na sua natureza, de forma nenhuma. E com relação à nossa união com os crentes, diz assim: a sua comunhão de uns com os outros não destrói nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens ou possessões. Aqui fala o seguinte: eu não posso criar uma comunidade comunista ou socialista com base nesta comunhão. Não posso fazer isso. Algumas pessoas erroneamente dizem que lá em Atos os crentes viviam um tipo de socialismo cristão ou socialismo teológico. Isso é um anacronismo, isso é um erro, isso é inclusive mentiroso. Não é isso. Nós vivemos em comunhão, mas eu continuo tendo os meus direitos sobre as minhas propriedades e elas devem ser respeitadas. Rod, inclusive, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, mas enquanto essas relações e ofícios mútuos dos santos santificam, eles não se destinam
a substituir os princípios fundamentais da sociedade humana, como os direitos de propriedade e os laços de família. Então, nenhuma igreja, nenhum líder está autorizado a obrigar um crente, por exemplo, a se desfazer de suas propriedades privadas para concessão aos membros da igreja. De jeito nenhum. Isso pode até ser uma decisão pessoal, mas não pode se impor, porque a Escritura Sagrada não impõe isso. E também os laços de família. Os laços de família devem ser preservados. Essa comunhão que temos com os irmãos não pode quebrar a relação que eu tenho com o pai, com a mãe, com os filhos, com o avô, com a avó, enfim, com a família que nos rodeia. Esses laços permanecem. É claro que quando nós temos parentes que são descrentes, claro, aí essa comunhão ela é diferenciada, porque a minha comunhão com a igreja e com aqueles parentes que são crentes, ela é mais íntima, mais interessante, ela é regada e vivificada pelo Espírito de Cristo, claro. Agora, ainda que os meus parentes sejam descrentes, esses laços de família devem ser preservados. Ninguém deve, por exemplo, abandonar sua casa, abandonar seus filhos, abandonar qualquer parente que seja por causa da sua comunhão com os crentes, de jeito nenhum. E nós precisamos vivenciar, porque essa comunhão com os crentes não substitui os princípios fundamentais da sociedade humana, como diz Rod aqui, que são os direitos de propriedade e os laços de família. Bem, esse é o nosso estudo de hoje e eu espero que sejamos motivados a ter uma vida de comunhão com Cristo e de comunhão com os irmãos, vivendo esse status de corpo de Cristo para a sua glória, sendo Ele o nosso líder e nós somos os seus servos. E nessa caminhada nos unimos como corpo de Cristo e esse corpo de Cristo não se restringe à nossa igreja, mas está espalhado pelo mundo todo, como diz aqui muito bem a nossa confissão de fé. Diz que essa comunhão deve se estender a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.